Valdir, você já foi gerente de banco, e aí a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que um banco quebra? Porque na minha cabeça aqui entra o seguinte, que os clientes vão colocando lá, vão fazendo investimento, vão colocando dinheiro e vão apostando cada vez mais e os seus rendimentos aumentarem e tal, tal. E é claro que o banco vai tirando a parte dele também, né? E aí, como é que o banco quebra? Roberto, é incrível, né, os temas que você traz aqui pra gente, né, Cris? E sempre que você traz esses temas amplamente complexos, a gente sempre usa aquela frase que eu aprendi lá em Feira de Santana: vamos começar do começo. Ou seja, por onde eu começo, professores? Começo do começo. Então, na realidade, um banco, o que é um banco, né? Um banco, a realidade de um banco, ele capta de quem tem para emprestar a quem não tem. Essa é a realidade de um banco. Diante dessa complexidade que você está falando, eu fiz uma antes de ontem, muito parecida com o nosso momento atual. Eu vou até ler para vocês aqui. Seguinte: como sobreviver nesse ambiente onde o cenário, business, life e a vida mudam mais rápido do que as paisagens vistas da janela de um trem em altíssima velocidade? Isso é uma pergunta. Bem, a resposta: quem se prepara ou tenta tem dificuldade de sobreviver. E quem não está atento a isso? Imagina aí a situação. Então, infelizmente, essa falta de atenção dá-se, eu diria de forma otimista, em 80% dos brasileiros. Um banco, primeiro, quem quebra um banco não são os clientes. Isso é deixar bem claro aqui. Quem quebra o banco não são os clientes. Quem quebra o banco é a gestão. Uma gestão. No caso do Banco Master, o Banco Master, ele era uma financeira, né, que era a Máxima Financeira. Ela foi criada ali no final dos anos 70 para 80, já era tradicional, e eles naufragaram também em cima de comportamentos de gestão e finanças desse banco de forma irregular. E eles quebraram, literalmente essa financeira quebrou, e o Daniel Vorcaro, em 2017, comprou essa financeira, tá? Comprou essa financeira e em 2021 a transformou no Banco Master. Você falou aí das correlações, o maior discurso, você falou do envolvimento, né, social do Daniel. O maior discurso do Daniel, quando você ouve ele falando, é exatamente, Cris, o network. Onde ele fala da importância do network, da abrangência do network dentro de um negócio desse. Eu vou dar uma pausa aqui para retroagir, para sabermos quem é o Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, ele é filho de italianos, o avô dele é italiano nata, o pai já chegou no Brasil também, italiano, né? Ali, mas criado no Brasil. O avô é pastor de igreja, tá? Olha a coisa aí, o cara é pastor. A montagem da formação básica do Daniel, tem a família ali que o avô é pastor de igreja protestante. O pai é um empresário de classe média alta de Minas Gerais, dono de uma holding de construção imobiliária, que é a Multipar, muito famosa. Daniel é um cara, isso é inegável que ele é um cara inteligente, isso é indiscutível, formado em economia, pós-graduado pelo IBMEC, um dos principais institutos de economia da América Latina, ou talvez do mundo. E aos 21 anos ele já era um cara bastante rico, tá? Mas a credibilidade é a base de tudo. Mas quando você pega aquilo que a gente fala sempre, eu lembro muito aqui da professora Maria Ramos, sobre o histórico do homem, e quando você perde ele, você constrói ele em 40, 50 anos e perde ele em 1 minuto ou em 1 segundo. Se você pegar a história do Daniel Vorcaro, professor, ele aos 21, 22 anos, ele
faz uma planta e tenta construir um hotel no centro de BH, de 37 andares, um dos hotéis que, segundo a planta, seria um dos principais hotéis do Brasil. E atrai investidor da prefeitura do município e outros investidores, mas esse hotel nunca foi construído. Esse hotel não foi entregue. Isso foi Isso foi mais ou menos quando ele tinha 20 e poucos anos. Então, há 20 anos atrás. Ele tinha ali uns 22, 24... 2005. 22, 24 anos. Ele já atuava fortemente dentro da empresa do pai dele. Ele era um cara, como diz aqui na nossa região, desenrolado, né? Nesse ponto. Então, o primeiro empreendimento dele, no histórico, que é importante você, quando vai fazer negócio com alguém, você pegar o histórico dessa pessoa, do ponto de vista, inclusive, da liquidez, né? As pessoas às vezes misturam, mas para mim, histórico, para mim, a medição do caráter ali, um dos pontos principais é o seu comportamento diante dos negócios. Então, o primeiro negócio dele naufraga. Mas ele, com esse network, ele vai avançando, né? Classe média alta de Minas, e com 25 anos ele era um cara bastante forte financeiramente. E quando, voltando a Máxima, né, que era a corretora, ela quebra, ele compra por um preço simbólico. Porque ela estava morta, entre aspas, nas mãos de quem liquidou. Ele comprou para assumir os débitos. Exato. E o risco. E o risco dela. Aí ele compra e transforma ela em 2017, transforma ela em Banco Massa em 2021, e aí ele se expande de forma impressionante, da qual qualquer pessoa, no mínimo, minimamente técnica, vai entender que não tem como você chegar numa dimensão financeira dessa em 5 anos. É impossível que alguém atinja um patrimônio desse e que faça uma ostentação dessas, tendo um banco nas suas mãos, sem que esteja a matemática de forma explicativa, tá bom? Nós vamos entrar em mais detalhes. Sim. Mas eu fiz apenas aí um pequeno resumo do princípio dos processos. E foi muito bom esse início aí, esse resumo que você fez, porque tem muita gente já manifestando aqui pelo chat, no YouTube, por exemplo, aqui, né? O Edgar Ferreira, ele está em Rio Verde, Goiás, diz que está achando ótimo o programa, Rio Verde, Goiás. Jorge Schofield, olha o nome do cabo aqui, Jorge Schofield, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, também está pelo YouTube. Com certeza tem de origem alemã. Bom dia, amigo, ótimo sábado, estou ligado no programa assistindo. Show de bola. Marcelo, isso aqui de Marcelo não dá não, xingou Marcelo, aí não dá, né, rapaz, tá xingando o Lula. Nós nem estamos ainda. Não, tá xingando o presidente, aí eu não vou colocar, nem de um lado nem do outro. Isso aqui não é política. Aí, na próxima participação dele, ele disse que o banco quebrou por ter escolhido aí um ladrão para gerenciar o banco, né? Deve ter sido isso aqui que ele quis escrever. O Will, comprando influência, qualquer network fica fácil. Pronto, essa parte aqui eu vou deixar para Valdir responder já, viu, Will? Ele disse que Igreja da Lagoinha, Valadão e companhia enganando aos fiéis. Norberto Moura, bom dia. Vitor Eduardo também entrou dando bom dia. Ele disse que, inclusive, comprou ministros e tal, e lá vai, negociata, suborno, né? O Will aqui falando. E o SO, música, diz, bom dia, Roberto, quem tem dinheiro não fica preso, imagina aí um milionário desse. Bom, eu quero ouvir agora, daqui a pouco eu passo, aqui foi pelo chat, né? Daqui a pouco eu vou para o Zap. O nosso amigo professor Clisnacleuto de Macedo, é advogado também. Certo. E aí, professor, um banco que consegue, né, pagar um escritório de advocacia 3.600.000 por mês, passando dificuldade, tem alguma coisa errada aí, não tem não? No mínimo, para dizer no mínimo, Roberto, suspeito. Porque, inclusive, esse banco ele tem 72 mil processos. E a advogada, né, que é a esposa do Alexandre de Moraes, a Viviane Barça, ela atua em um processo do Daniel Vorcari, inclusive até um processo por calúnia, né, coisa pequena. E para receber um montante desse, dava para
a gente fez assim um cálculo, dava para pagar 274 advogados por mês, os melhores, né? A gente não está nem colocando o custo médio de mercado, o custo médio de mercado. Ou seja, é no mínimo suspeito. Então, o Daniel Vorcar, ele tinha ligações em todos os espectros da política brasileira. Do centro à esquerda à direita, ele tinha boas ligações. Ele andava com ministros, ele andava com desembargadores, ajudou na campanha de governadores, tanto de governadores de direita como governadores de esquerda. Então, ele andava dentro do espectro político em geral. E o que é que acontece aqui no Brasil? Como se diz, de A a Z, né? Era de A a Z. O que acontece aqui no Brasil? No Brasil a gente vive o Estado democrático de direito. Eu costumo dizer que a gente tem um Estado democrático do ajeitado no nosso popular, né? Do suborno, do toma lá da cá. Então são relações que, às vezes, até juridicamente, como, por exemplo, contratar um advogado por 3,5 milhões, não tem como comprovar que é um crime. Não é, Valdir. Eu posso contratar você para ser meu consultor financeiro e lhe pagar 5 milhões por mês. Vai ser no mínimo estranho, porém não é ilegal. É o que acontece no Brasil hoje. A questão ética, ela ultrapassa, essas situações elas são ultrapassadas por questões de ética. Então, o Daniel Vorcar, diversas organizações, diversos poderes, orbitava ao redor das suas atuações. Inclusive, Roberto, eu vou aqui citar um dado muito interessante. O banqueiro, ele comprou três jatinhos à vista, certo? Dos melhores. E o que é que acontece? Até para quem é de banco, quem entende de juro, hoje, se você for comprar um carro, uma moto ou um avião, Roberto, o que vai ter menos juros vai ser o avião. Porque a possibilidade de quem lhe vendeu perder um avião é quase zero. Porque a moto você pode esconder, o avião não. O avião ele tem sempre que estar em poucos locais, que são nos aeroportos. Então, todo mundo que vai comprar um jatinho, que não é o nosso caso aqui ainda, Valdir, ainda, né? Ele compra o jatinho financiado, porque o juro é baixíssimo. E como o Valdir Alencar explicou, o que é que um banqueiro quer? Pegar o dinheiro de um lado e emprestar para outro. Então, qual a lógica de um banqueiro? Era comprar um jatinho financiado. Ele comprou os 3 à vista. Ou seja, você vê que tem algo que precisa ser descoberto, tem algo que precisa ser estudado. E esse homem, ele está no centro da República Brasileira, ele está no centro do poder brasileiro. Então, esse caso do Banco Master, que inclusive ia ser comprado pelo Banco de Brasília, inclusive o próprio governador Ibanez está enrolado com essa situação. Ele não conseguiu explicar ainda, né? Do Daniel Vorcar. Ele queria comprar um banco quebrado. Exatamente. Então, são essas situações que você vê que o Daniel Vorcar, ele é um aventureiro. Para estar desse tamanho, né? Ele é um aventureiro, ele não é um banqueiro tradicional. Então, ele foi colocado ali como bode expiatório do centro do poder brasileiro. Certo? Então, os grandes poderosos brasileiros utilizaram o Daniel Vorcar como esse bode expiatório. E ele aproveitou muito bem, fazendo festa de 15 milhões de 15 anos. Ele aproveitou e surfou na onda. Impressionante. Aí você falou, desculpe, Valdir, você falou da festa, eu ia entrar, né? Como é que o cara faz uma festa de 15 anos da filha e gasta 15 milhões de reais, 1 milhão de reais por ano, para cada ano de idade? Minha mãe costumava dizer, doutor Roberto, uma frase que ela é simples, porém interessante. Quem atira com a pólvora alheia não mede distância. Então, ele aproveitou toda essa situação, né? E disse, eu vou fazer aqui o máximo, uma coisa nababesca, uma coisa faraônica, porque ele sabia que isso ali ia durar pouco, ele sabia que estava dentro de um esquema que iria cair. Então, ele aproveitou o máximo que pôde.